Olá, é quinta-feira, vamos informar. Mais de 30 casas foram interditadas no Lubango pelo Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. E no Ambo, 70 pessoas morreram afogadas desde o início do ano. Ilha do Mussulo tem pela primeira vez energia elétrica da rede pública. Soberania digital, domínio AO em debate e a transição para um novo padrão de internet. Tem desporto e notícias além das nossas fronteiras para ver. 19 de dezembro de 2024, bem-vindos ao melhor da informação. Olá, boa noite. No Ambo, mais de 70 pessoas morreram vítimas de afogamentos desde o início do ano. Os dados foram apresentados pelo Serviço de Proteção Civil e Bombeiros na província. Os dados avançados pelo porta-voz dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros são preocupantes, que em entrevista à TV Girassol fez saber que a maior parte das vítimas foram removidas em rios e lagoas. O comando registrou perto de 37 trabalhos de remoções de cadáveres diversos, estes que ocorreram em rios, lagoas, entre outros, que infelizmente as nossas forças tiveram que ser chamadas para efetivamente intervir. Ainda continuamos também a registrar aqueles casos em que o cidadão não tem conhecimento para a prática de natação, assim como às vezes também associam a esta atividade a embriaguez. O cidadão primeiro bebe, depois dirige-se aos locais de natação e também às vezes a falta de colete de natação. 7 mortos e 9 feridos. É o registro que o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros tem no presente ano 2024 de casos de incêndios que acabam por ser também preocupantes nesta região. O Comando de Proteção Civil e Bombeiros no Ambo registrou 233 incêndios de pequenas e médias proporções. Estes incêndios ocasionaram ou então resultaram da destruição de bens materiais diversos avaliados em mais de 193 milhões de kwanza. Ainda os mesmos incêndios também ocasionaram 9 feridos e 7 mortos. E o setor mais afetado é o ambiente, tal como já fizemos referência de que, sobretudo na época seca, registramos muitos incêndios de vegetação. Em época de mais uma quadra festiva, alguns cidadãos sabem dos cuidados a ter para se evitar incêndios. Nós estamos numa província onde acontecem várias descargas elétricas e é sempre bom, nessa quadra festiva, primeiro pautarmos por um comportamento sã, desligar os meios eletrônicos sempre que tiver a chover, ter pelo menos um extintor em casa, nada de ligações anárquicas. Na maioria das vezes não deixar a botija muito próxima do fogão e quando se tem uma criança em casa tem que desligar o redutor da botija assim. E quando há blackout em casa, tem que desligar os eletrodomésticos. É extremamente perigoso ter essas condições em casa, né? Uma vez que tem criança em casa também a pessoa tem que ter muito mais cautela. Incêndio, tenho alguma noção. Primeiro, se caso houver, tem que desligar primeiro o redutor. E se houver chama, tem que pegar uma toalha molhada e colocar logo no fogo. E usamos mesmo extintor, mas Deus queira que isso não aconteça porque temos feito da melhor forma, prevenir. É melhor prevenir do que remediar. A energia às vezes tem aquela tendência de falhar e voltar, nós desligamos para que ela retorne, não estrague os eletrodomésticos. E aí evita-se muito. Os serviços de proteção civil e bombeiros alertam sobre algumas medidas a observar neste período, principalmente com o gás de cozinha. É importante que não deixem a responsabilidade de fazer assados ou então cozinhar na alçada de menores, porquanto muitas delas também, infelizmente, não têm o domínio e acaba sempre por haver situações de incêndio em casa. Também deve-se observar sempre que possível o sistema de gás de cozinha, porque afinal de contas muitos dos incêndios também que acabamos de referir tiveram a sua origem no vazamento de gás. Também para a questão dos fogos de artifício, tal como tem sido já
ou tal como é de conhecimento de muitos, para aqueles que assim pretenderem assim o fazer, devem efetivamente notificar ou então solicitar a autorização como tal junto dos órgãos competentes para que essa ação mereça uma fiscalização ou então faça-se um reconhecimento do local e que haja também um trabalho de asseguramento para evitar que essas ações no final se transformem em dissabores. E nos últimos 2 anos, mais de 30 casas foram interditadas no Lubango pelo Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. As residências construídas em zonas de risco representavam perigo para as famílias que já foram realojadas na centralidade do EIWA. 31 casas foram interditadas na cidade do Lubango pelo Serviço de Proteção Civil e Bombeiros nos últimos 2 anos. A informação foi avançada pela porta-voz da instituição, Teresa Bel, adiantando que a medida visou proteger os moradores dessas residências e os seus bens devido à iminência de desabamento. As famílias que residiam nessas casas foram realojadas no projeto habitacional da EIWA. No âmbito das visitas de constatação que nós temos feito nestas zonas consideradas de risco com a Comissão Municipal da Proteção Civil. A nível do município de Lubango foram interditadas mais de 30 residências erguidas ao longo do rio Carrape e ao longo do rio Ferrovia. Estas populações foram realojadas para o projeto habitacional da EIWA. A responsável refere que na Huila estão catalogadas cerca de 100 zonas consideradas de risco, com destaque para os bairros do Ferrovia, Lalula e Nambambe, na cidade do Lubango. E nós temos catalogados aproximadamente 100 zonas consideradas de riscos. Mencionando algumas, temos o bairro Ferrovia, temos o bairro da Lalula, temos também o bairro do Nambambe. A oficial do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros sublinha que no âmbito da prevenção de sinistros estão em curso ações de sensibilização. As nossas atividades profiláticas continuam. O nosso principal objetivo é a prevenção e continuamos a sensibilizar as populações, sobretudo aquelas que residem em zonas consideradas de risco, no sentido de procurar abrigos aos seus familiares ou em vizinhos que tenham uma residência mais segura, sobretudo nesta época chuvosa. Mais de 100 crianças do Centro de Acolhimento Terra de Amor beneficiaram de sopa solidária no âmbito do Dezembro de Família. A instituição sem fins lucrativos recebeu também bens de primeira necessidade, que são a carência do lar, que está localizado no distrito urbano do Zango. São crianças dos 3 aos 16 anos que vão parar ao centro acusadas de feitiçaria, ainda outras pela desestruturação familiar. Com essa iniciativa, a madrinha e empresária angolana Tânia da Rosa quis lembrar aos menores que não estão sozinhos e estimular outros empresários a abraçar os mais vulneráveis. Eu gosto de fazer o bem, então isso para mim já foi educado desde criança e é importante nós mostrarmos esses trabalhos solidários para ver se outras pessoas, outros empresários a mesma vontade de ajudar o próximo, dar um bocadinho. Eu tenho sempre dito assim, se cada um tirar um bocado, olha, nós vamos conseguir resolver metade dos problemas do nosso país. Então é um significado muito bom, é gratificante, sinto-me bem, eu própria, em satisfazer, em ajudar, em levar a alimentação, principalmente a alimentação para aqueles que não têm, que não é fácil. Os momentos de brincadeira e dança foram os mais marcantes para os menores Kélcia Manuel, Tonilson Alberto e Helena Natália. Gostei de brincar, de dançar na frente. Gostei de ganhar o meu prêmio. E gostei muito de estar este momento aqui. O Natal é um lugar muito bonito para mim. Eu desejo esse Natal muito bom. O que mais gostei? Pão e pipoca. O Natal é uma coisa bem boa para mim e continua a ser assim. Manda um beijinho. Persistiu que estão também fazendo essa festa. Eles adoram. Gostei da festa, estamos
Me receberam bem, me receberam com graça de Deus, ainda olharam para nós. Se a pessoa que dá a assistência mensagem, que ajuda aquelas crianças que estão na rua, as crianças que ficam simplesmente lhes ajuda. O Centro de Acolhimento Terra de Amor tem 117 crianças e atravessa dificuldades que vão do material didático, higiene à alimentação. E por isso mesmo, Rui Carlos Gonçalves, coordenador-geral da instituição, considera o gesto da empresária Tânia da Rosa de grande simbolismo. É um sentimento de pura gratidão, porque, na verdade, fazer amigos, estar entre família, é sinônimo de união e é sempre uma bênção para o centro, para as crianças, para todos aqueles que participam desse momento. Tânia da Rosa entregou ao responsável alimentos não perecíveis e brinquedos às crianças. Domínio AO. Transição para novo padrão de internet. Em destaque. Ovos. Produção e mercado. A nossa média de produção diária são 30 caixas por dia, e cada caixa é composta por 12 cartões de ovo. Iniciativas que contribuem para o aumento dos níveis de oferta. Tudo que me trouxe vendo. Vendo da Filomena, da Vale Verde e umas empresas do chinês. A preferência dos consumidores. O ovo é um produto que não pode faltar mesmo em casa, é essencial, benefícios também da saúde. E é muito bom fazer o consumo dele mesmo, tanto porque tem muitos benefícios, que ajuda a fortificar os ossos, ajuda a fortificar os dentes. Reportagem da semana. Exclusivo. E na zona do Mossul, os moradores estão em festa. Pela primeira vez, têm energia elétrica da rede pública. O transporte da energia elétrica para a zona do Mossul é um projeto do governo que, enfim, foi materializado. O Simão João está no Mossul e traz todos os detalhes. Simão, boa noite. Já acenderam os postes? Viva, boa noite aqui na Santos e aos telespectadores igualmente. É de facto um momento ímpar, um momento histórico aqui na Península do Mossul, um dos locais mais atrativos a nível turístico do nosso país. Foi de facto um momento em que a população recebeu com muita euforia, desde que o Ministro da Energia e Água, João Batista Borges, acionou o botão, dando conta então da ligação da energia elétrica pela rede pública que esta população aqui do Mossul vai beneficiar doravante. A quando da sua intervenção, ou quando falava à imprensa, o Ministro da Energia e Água, João Batista Borges, sinalizou que nesta primeira fase 1.500 famílias já começaram a beneficiar de energia elétrica, de um total de 3.600 que se prevê beneficiar da rede pública de energia elétrica. Fizemos cerca de 1.500 ligações, ligamos casas, ligamos escolas, ligamos centros de saúde, enfim, vocês puderam ver que até campos de futebol para os jovens, e neste momento essa parte está feita. Agora, as casas de ocupação sazonal ou de fim de semana, em que os proprietários não residem aqui, vão ser ligadas mediante solicitação de cada um. Para isso foi criada uma linha de WhatsApp para que as pessoas possam dar os seus dados pessoais e o seu ponto de contacto e assim as equipas que estão permanentemente aqui colocadas a fazer ligações domiciliares possam também fazer as ligações a essas casas. Repito, depende agora do interesse que cada uma dessas pessoas que não vive aqui permanentemente possa manifestar, e por essa linha é fácil e nós atenderemos rapidamente.
O ministro da Energia e Água, João Batista Borges, também sinalizou que o fornecimento de energia elétrica vai ainda ser melhorado, tendo em conta que está a ser instalado o cabo submarino de 2,2 metros de quilómetros que deverão então também abastecer ou fornecer a energia elétrica aqui nesta população da ilha do Mussulo e também vai ser implantado já a partir do primeiro semestre de 2025. Neste momento precisamos de instalar o cabo submarino que liga então esta ponta onde nos encontramos, digamos, vamos chamar ao continente, ao outro lado. E esse cabo submarino vai permitir então criar aqui um backup que é importante, porque neste momento nós temos uma alimentação que vem pelo buraco. Com o cabo submarino, sempre que surge algum problema na linha ou precisamos de fazer alguma manutenção, nós temos uma alimentação do outro lado, chamamos assim um anel. Portanto, e falta de facto só instalarmos o cabo submarino, que vai ser feito muito proximamente. A previsão de instalação deste cabo submarino vai ser para o primeiro semestre do próximo ano. Portanto, ele está fabricado, precisa naturalmente de meios especiais para instalar e nós prevemos um prazo de máximo 6 meses para obtermos a É o essencial aqui das palavras do Ministro da Energia e Água, João Batista Borges, hoje, durante a entrada em funcionamento da energia elétrica pela rede pública aqui na ilha do Mussulo. Importa também frisar que neste momento estão instalados cerca de 950 postos que estão a iluminar as diversas ruas aqui da ilha do Mussulo, que segundo ainda o Ministro, um extrato que nós contamos ainda desenvolver em próximos serviços de informação, vai também melhorar aquilo que é a qualidade de vida aqui da população e atrair, claro está, o investimento privado, tendo em conta que estamos num local turístico dos mais reconhecidos a nível da província de Luanda. Quina Santos, nós em outros serviços de informação vamos trazer outros depoimentos da população que está satisfeita com este momento histórico. 50 anos depois da independência de Angola, entra então na história. A ilha do Mussulo passa agora a ter energia elétrica da rede pública nacional. Boa noite. Boa noite, Simão João. A Península do Mussulo já tem energia elétrica da rede pública e 49 anos depois da independência. O Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário prevê financiar mais de 1000 agricultores até 2027. O objetivo é continuar a fomentar a segurança alimentar e impulsionar a agricultura familiar no país. O memorando que viabiliza este projeto foi assinado hoje, durante um encontro de balanço realizado na Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas. No intuito de ajudar agricultores a saírem da agricultura de subsistência para a familiar, o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário vai financiar mais de 1000 agricultores de pelo menos 3 províncias, fruto de um memorando tripartidário assinado nesta quinta-feira entre o FADA, a Acelera Angola e a Acelera Agro. Hoje nós celebramos mais um memorando de entendimento, é um memorando tripartido, isto é, entre o FADA e 2 empresas, nomeadamente a Acelera Angola e a Acelera Agro, em que prevemos financiar até 2027 mais de 1000 agricultores. O objetivo é mesmo apoiar esses pequenos agricultores, nomeadamente nas províncias do Ambo e Namibe, e o objetivo é apostarmos em culturas como o milho, que desempenham um papel fundamental a nível da própria segurança alimentar, e também algumas culturas estratégicas como o girassol, que hoje é muito utilizado para a produção de óleo alimentar. Para se ter lucros sustentáveis, formação técnica e fornecimento de insumos como sementes e fertilizantes, a Acelera Agro e a Acelera Angola garantem o total apoio. Mas é muito no sentido de aportar capacidade técnica, o apoio e a capacitação desses pequenos agricultores, mas também poder garantir que eles possam receber a tempo os insumos, a tempo aquilo que são os elementos que realmente vão tornar realidade este memorando. Como fazenda âncora, também a responsabilidade vai recair muito de conseguirmos estar estruturados o suficiente para dar o suporte à mecanização agrícola, ao suporte mais de equipamento
e a preparação dessas terras a tempo oportuno. Com 13 memorandos de entendimento com fazendas e instituições de ensino já celebrados, apenas 6 já receberam financiamento, correspondendo a mais de 6 mil milhões de kwanzas, que resultou na produção de 9 mil toneladas de diversos produtos. O FADA atualmente tem mais de 13 memorandos de entendimento assinados e desses 13 memorandos de entendimento assinados, 6 já contam com financiamento. Nós já financiamos mais de 6 mil milhões de kwanzas e esses financiamentos beneficiaram mais de 1.000 agricultores e possibilitou a produção de mais de 9 mil toneladas de produtos diversos, nomeadamente o arroz, o milho, o feijão, a batata rena, o alho, o tomate e a cebola. Uma das províncias beneficiadas será o Ambo, que, segundo o promotor agroindustrial Felisberto Capamba, vai suprir o aumento da produção naquela província. O FADA veio exatamente suprir esta necessidade do aumento da produção e para fazer com que a nossa indústria, que está junto aos agricultores, pudesse absorver. E assim está a acontecer e o balanço que estamos a fazer é positivo. Estamos com 125 agricultores individuais, 15 cooperativas num primeiro momento, com uma área de trabalho de 755 hectares, com uma previsão de colheita de 2.144 toneladas e 32% deles já foram processados, já foram vendidos à fábrica e igualmente os reembolsos estão a acontecer para o FADA. Então tem sido uma experiência interessante. Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário vai apoiar mais de 1.000 agricultores. 280 jovens organizados em diferentes cooperativas no Quilamba Quiache beneficiaram esta quinta-feira de equipamentos de trabalho para o exercício das suas atividades e também para a garantia da sua formalização. 18 cooperativas, cada formada por 10 a 20 jovens que se dedicam à recolha de resíduos sólidos, manutenção de vias, jardinagem e também à prestação de serviço, beneficiaram esta quinta-feira de equipamentos profissionais de trabalho que os vai facilitar e garantir a formalização das suas atividades. Trata-se de materiais como motorizadas de 3 rodas, motobombas, equipamentos de proteção individual e outros. Na verdade, nós recebemos meios de motorizada de 3 rodas, pá, vassoura, eletrobombas e outros materiais que vão nos facilitar no trabalho de recolha de resíduos sólidos. Muitos dos beneficiários são jovens formados ou que fizeram estágios profissionais através do Plano Operacional do INEFOP, financiado pelo Fundo Nacional de Emprego de Angola. Vivemos numa área onde a área é um bocadinho melindrosa e as pessoas dedicam-se na criminalidade e como temos o projeto da cooperativa, que era o projeto de fazer o trabalho de saneamento básico a nível do município, deu-nos uma ideia de que os jovens que estão no outro mundo tínhamos que recrutar para estarem conosco a fazer o trabalho de proteção que a gente precisava. Fomos nós os pioneiros na manutenção de esgotos no município de Kazenga, que está mesmo na província de Luanda. Tudo por uma iniciativa filantrópica, não é, que não tinha custos nenhum, quer para o Estado e quer para a sociedade civil. Nós fazemos e fizemos isso, como disse, de forma filantrópica. Daí a razão para o governo, não é, olhar para nós, e quando apareceu este projeto, tanto do INEFOP associado aqui às administrações, fomos então também contemplados. A entrega destes meios se enquadra na estratégia de redução do desemprego levada a cabo pelo governo. Esta ação do INEFOP já beneficiou 50 cooperativas a nível do país. Hoje, esses jovens estão suficientemente capacitados e integram hoje ao grupo de 50 cooperativas já beneficiados em todo o país, que perfazem mais de 7.100 beneficiários. Para além das entregas dessas motas, assistimos hoje à entrega de certificados de fim dos cursos de estágio ou de estágios profissionais, em que em Luanda muitos jovens e pelo país participaram nesse amplo programa de estágios profissionais, que a nível do INEFOP foram 7.200 beneficiários. No local, alguns receberam também certificados dos estágios profissionais que realizaram nas diferentes empresas em Luanda. Algumas cooperativas assinaram igualmente
acordo de cooperação com a administração municipal do Quilamba-Quiaxe para futuros contratos públicos de prestação de serviço. O Produto Interno Bruto de Angola teve um crescimento de 5,5% no último trimestre deste ano. O dado consta da Folha de Informação Rápida, o FIR, do Instituto Nacional de Estatística. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, o Produto Interno Bruto registrou igualmente, do segundo para o terceiro trimestre de 2024, um crescimento de 2,94%. De forma global, o PIB nacional no terceiro trimestre do ano em curso teve um crescimento de 5,5%. Contribuíram essencialmente para o crescimento do Produto Interno Bruto no período em análise a extração e o refinado de petróleo, com 0,43%. O comércio com 0,4%, a pesca 0,3%, a extração de diamante e outros minerais contribuiu com apenas 0,24%. Por último, destaca-se o serviço de correios e telecomunicações com 0,12%. Em relação ao valor acrescentado bruto do setor agropecuário, o INE aponta para um crescimento de 4,3%. O aumento da produção de culturas agrícolas ficou calculado em 5,5%, ao passo que o setor da pesca cresceu 24,4% em relação ao trimestre anterior de 2023. Um crescimento que resulta de medidas estratégicas como a flexibilização do período de veda e a implementação do projeto piloto de recolha de dados, com maior realce para a pesca industrial. No ramo petrolífero, o crescimento é avaliado em 3,0%, evolução atribuída ao aumento das quantidades extraídas de petróleo e LNG na ordem dos 2,2%. Quanto aos diamantes e outros minerais não metálicos, o crescimento ficou em 42,1%. O Instituto Nacional de Estatística destaca ainda o crescimento verificado nos ramos de eletricidade, águas, construção, comércio, transporte e armazenagem, intermediação financeira e ainda seguros. Deputados da Assembleia Nacional prometem uma ação mais ativa diante dos reais problemas dos angolanos. Por sua vez, a Presidente da Casa das Leis, Carolina Cerqueira, garante que a Assembleia Nacional vai continuar guardiã do Estado Democrático e de Direito. Os parlamentares falavam hoje durante a cerimónia de cumprimentos de fim de ano. No ano que está prestes a terminar, os deputados aprovaram diversos documentos, desde leis a resoluções, onde se destaca a Lei do Orçamento Geral do Estado para 2025. O deputado do Partido de Renovação Social, Benedito Daniel, considera que em 2024 o Parlamento angolano desempenhou um papel significativo no domínio diplomático. E nós achamos que estamos em bom caminho e temos trabalhado bastante, tanto para a fortificação da democracia, como para podermos encontrar solução pacífica para os países que estão em nosso redor, essencialmente os países dos Grandes Lagos, particularmente o Sudão e a República Democrática do Congo. Quanto ao domínio social, 2024 foi um ano difícil para as famílias angolanas. A ideia é defendida pela presidente do Partido Humanista de Angola, Flor Bela Malaquias. 2024 para a sociedade foi um ano penoso, porque de muita pobreza. E esperamos que o próximo ano seja diferente, seja melhor. Com o aproximar da quadra festiva, fazem-se balanços, mas é também necessário perspectivar os próximos dias. Dias desafiantes, uma vez que 2025 está a portas de começar e, com ele, a celebração dos 50 anos de independência nacional. Para o deputado da UNITA, Adalberto Costa Júnior, a Assembleia Nacional deve aproveitar as celebrações do 11 de novembro para uma reflexão profunda quanto aos ganhos e perdas registradas nos 50 anos da Dipanda. Se nós não tivermos a condição, num espaço como este, de fazer uma reflexão séria sobre conquistas e perdas, nós não vamos melhorar o desempenho futuro. Portanto, é minha intenção, com esta reflexão, melhorar os próximos 50 anos, no sentido de criar mais coesão, melhor governação, mais realização do país que é nosso, de todos, porque os balanços não são positivos.
A deputada Luísa Damião, do grupo parlamentar do MPLA, entende que o próximo ano será de acesos debates na Casa das Leis e vê com bons olhos uma reflexão sobre os 50 anos da independência nacional. 2025 vai ser um ano importante, até porque vamos celebrar 50 anos desde que Angola inscreveu o seu nome no Concerto das Nações e se converteu em sujeito do direito internacional público. Portanto, vai ser um momento também de refletirmos sobre as dificuldades que os angolanos ainda têm e propormos iniciativas legislativas no sentido de podermos debelar as dificuldades que existem. Na sua intervenção, Carolina Cerqueira sinalizou que a inovação, desmaterialização e modernização tecnológica da Assembleia Nacional continuam a ser metas por alcançar ao nível dos serviços administrativos. A presidente da Casa das Leis anunciou para 2025 uma extensão maior das ações da Academia Parlamentar em consequência da aprovação da Lei Orgânica número 1/24, de 19 de setembro, Lei do Funcionamento dos Serviços da Assembleia Nacional. Esta lei obriga-nos a apostar na formação contínua dos funcionários e agentes parlamentares nos mais variados domínios do saber humano, com a criação de novas áreas e propor desafios novos, com mais recursos e novas realizações e formação constante dos funcionários e agentes parlamentares e, particularmente, dos nossos deputados, sobre exemplos de bem-fazer sobre a resolução de conflitos. Conflitos a nível político, conflitos a nível profissional, conflitos a nível pessoal e, quiçá, conflitos a nível regional. Carolina Cerqueira recomendou aos deputados, funcionários e agentes parlamentares que aproveitem a quadra festiva para uma reflexão sobre os desafios de 2025. No final, os parlamentares brindaram e participaram de um pequeno concerto musical. Ainda há mais no próximo bloco, vencedora das Olimpíadas Tributárias, recebida por académicos no AMBO. Veja também a transição para um novo padrão de internet discutida em Luanda. Voltamos a seguir, não saia daí. Até já. Olá, boa noite, bem-vindos de volta. O governo de Angola pretende criar uma infraestrutura para implementar chaves públicas e modernizar os serviços públicos, de modo a garantir maior segurança digital. De acordo com o Instituto Nacional de Fomento da Sociedade de Informação, um dos focos é a transição para um novo padrão de internet. 5 meses após o lançamento do domínio .ao, que simboliza um marco na soberania digital de Angola, o setor das telecomunicações enfrenta agora o desafio de consolidar uma infraestrutura robusta com chaves públicas. Esta estrutura é vista como essencial para modernizar os serviços públicos e fortalecer a segurança cibernética no país, conforme afirmou nesta quinta-feira André Pedro, diretor-geral do Instituto Nacional do Fomento da Sociedade de Informação, Infosi. Vamos conseguir ter, inclusive, a emissão do passaporte eletrônico depende naturalmente da implementação dessa chave pública, que é para aumentar, na verdade, também a questão da segurança do próprio passaporte. Assim como futuramente os próprios bilhetes de identidade podem ser associados a uma chave pública. Cada cidadão angolano deverá ter uma chave digital, que é uma identidade digital que lhe identifica. André Pedro, que falava durante uma palestra realizada em Luanda sobre o impacto dos domínios .ao e do IPv6 na soberania digital, fez um balanço dos avanços já alcançados nos últimos 5 meses. Quando falamos da latência, o tempo que um utilizador leva para fazer o clique numa página, essa página se abrir, como vocês podem verificar, nos últimos 5 meses esse tempo reduziu para 30 mil segundos. Por exemplo, houve um domínio que foi registrado em nome da UGD. A UGD é a Unidade de Gestão da Dívida Pública. Alguém tentou criar um domínio semelhante ao da GD para tentar praticar burla, no fundo. E o domínio foi cancelado em questão de segundos, porque nós desenvolvemos um mecanismo para que não sejam desenvolvidas, então, reduzir, na verdade, significativamente a questão das burlas eletrónicas. E esse deve ser mais um caminho. Por isso, como eu afirmei, hoje nós estamos em condições, em questões instantâneas, de desligarmos qualquer tipo de ameaça com relação àquilo que são os domínios de Angola.
Outro ponto central da palestra foi a transição do protocolo IPv6, que substitui o IPv4, considerado essencial para acompanhar o crescimento da internet e melhorar a conectividade no país. Temos operadores no território nacional já a implementarem essa nova versão, até porque os usuários vão tendo mais dispositivos e quanto mais dispositivos tem na rede, precisas de um novo protocolo com alcance infinito e o IPv6 veio fazer essa mudança que precisávamos todos no mundo da internet. Os domínios .ao trouxeram benefícios aos operadores de telecomunicações, tal como este, que destacou como maior impacto a redução de custos. Então acho que a principal que doía a todos nós era o pagamento de moeda estrangeira versus pagamento em kwanzas. Então isso já é uma grande vantagem, principalmente os dias que vivemos hoje. A outra também é a própria, que eu estava a falar, a latência, o acesso ao serviço é muito mais rápido. E depois também temos um controle em termos de soberania digital, que a própria WeConnect é um exemplo muito concreto de empresas a copiar o nosso nome para depois criarem domínios semelhantes ao nosso para afetar os nossos utilizadores, né, e fazerem scams ou phishing, como dissemos. Então, com esse controle e essa soberania cá em Angola e com a IFOSI, mais facilmente conseguimos combater contra esse tipo de atividades. A Provedoria de Justiça recebeu mais de 9.000 queixas voltadas à violação dos direitos do cidadão. Muitas destas queixas não são tratadas pela Provedoria. Estes dados foram apresentados nesta quinta-feira em Luanda, no último dia e terceiro do terceiro Conselho Consultivo Alargado da instituição. Ao longo de 2024, mais de 9.000 queixas chegaram à mesa da Provedoria de Justiça. Contudo, nem todas elas têm sido tratadas pela Provedoria, muito pela falta de estatuto orgânico e lei da Provedoria, o que constitui um desafio que se pretende ultrapassar no próximo ano. Com o número de queixas que tem aumentado paulatinamente, o caso deste ano, que até o dia 16 de dezembro, a altura em que realizamos o Conselho Restrito da Provedoria de Justiça, tínhamos 9.700 e tal queixas, nós precisamos de mais funcionários, porque na Provedoria de Justiça não se pode violar os direitos do cidadão. E, infelizmente, os cidadãos ou funcionários muitas vezes trabalham mais de 8 horas por dia, porque o volume de processos que entram é tão grande. E como em Angola ainda não se faz tudo informatizado, ou seja, nós não recebemos as queixas todas via online, ainda recebemos cidadão em audiência, recebemos muitos documentos escritos, tem que haver quem trate, quem faça o tratamento dessas queixas. Então, portanto, é um desafio, é algo que nós pretendemos para o próximo ano, que seja aprovado o Estatuto Orgânico da Provedoria de Justiça, a Lei da Provedoria de Justiça, que o salário dos funcionários da Provedoria de Justiça melhore de forma a corresponder à dignidade do trabalho que eles fazem, que haja, portanto, um concurso público para que se aumente o número de funcionários a nível da Provedoria de Justiça, de forma a darem tratamento mais célere das queixas que lhes chegam e também que o número de queixas sejam, de facto, melhor tratadas. Quanto ao tratamento dos processos que não competem à Provedoria resolver, Flor Bela Rocha Araújo disse: Destes casos que foram abertos processos, alguns que não caem no nosso âmbito de atuação, como a morosidade processual, as penas expiradas, o excesso de prisão preventiva, a falta de reconhecimento da união de facto, a falta de atribuição de alimentos, a demora no processo de divórcio, etc., nós encaminhamos para os tribunais, porque são assuntos que não caem no nosso âmbito de atuação. De outros assuntos que caem no nosso âmbito de atuação, foram resolvidos quase 2.500 processos. Também foram arquivados mais 2.000. Abrimos processo, mas quando nós vemos que o assunto não é da nossa competência, não tem assinatura, não tem nenhum nexo de casualidade, ou às vezes é feito de má fé, não obedecendo os requisitos, nós também arquivamos esses processos. Apesar do balanço positivo do terceiro Conselho Alargado da Provedoria de Justiça, a titular da pasta lamenta ainda a fuga de quadros para outros setores. Nós fizemos um balanço positivo do trabalho que está a ser feito no Conselho Alargado. Ontem, com o lançamento do Plano Estratégico da Provedoria de Justiça 2024-2028, um plano muito ambicioso, que prevê o alargamento das províncias até 2028,
prevê também com que a Provedoria de Justiça esteja toda informatizada, de forma que com um clique em qualquer botão possa o provedor de justiça ou a provedora saber de qualquer processo, em qualquer província, em qualquer local do país. A Provedoria de Justiça realizou o terceiro Conselho Alargado, que teve como foco a avaliação da atividade processual e a análise das perspectivas para o ano de 2025. A juíza conselheira Júlia Ferreira cessou funções no Tribunal Constitucional. A cerimónia da sua jubilação teve lugar nesta quinta-feira e foi orientada pela juíza conselheira presidente daquele tribunal, Laurinda Cardoso. Na ocasião, também serviu para a apresentação formal do novo juiz conselheiro Lucas Quilundo. Os juízes do Tribunal Constitucional são designados para um mandato de 7 anos não renováveis e gozam das garantias de independência, imobilidade, imparcialidade e ainda irresponsabilidade dos juízes dos restantes tribunais. Designada através do Decreto Presidencial número 316/17, de 27 de novembro, a juíza conselheira Júlia de Fátima Leite Ferreira foi designada juíza do Tribunal Constitucional em dezembro de 2017 pelo Presidente da República. Foi presidente da Segunda Câmara e, ao longo dos 7 anos de mandato, relatou 57 processos. A juíza, agora jubilada, considera que termina o mandato com o sentimento de dever cumprido. Saio sim com a convicção de ter feito a minha missão judicativa muito bem feita. Saio com a plena convicção de que efetivamente cumpri essa missão. É verdade que muito mais pode e deve ser feito, mas aí onde eu estiver eu posso e devo mesmo continuar a emprestar o meu know-how, o meu saber em prol da nossa Corte Constitucional. A juíza conselheira presidente do Tribunal Constitucional, Laurinda Cardoso, reconheceu em Júlia Ferreira uma verdadeira defensora do direito angolano. Mais do que uma magistrada, foi uma verdadeira guardiã da justiça. E por isso mesmo, a gratidão deste tribunal e, por que não, do nosso soberano povo é imensurável. A par da jubilação da juíza Júlia de Fátima Leite Ferreira, a cerimónia ficou marcada pela apresentação do substituto, no caso, o agora juiz conselheiro do Tribunal Constitucional, Lucas Manuel João Quilundo. Vamos, com necessária humildade, dedicar todo o nosso esforço e todo o nosso conhecimento, portanto, na construção do edifício do que é a justiça constitucional do nosso país. E, de facto, espinhosa é a tarefa, mas igualmente honrosa, e levá-la-emos, como disse, com o máximo de profissionalismo e com o máximo de dedicação. Ao novo juiz, Laurinda Cardoso desejou boas-vindas e alertou que a jornada será recheada de desafios. Conselheiro Quilundo, não é uma substituição fácil, digo-lhe mesmo, porém não é impossível. Sendo uma substituição necessária, está em suas mãos buscar o sucesso ou insucesso no seu mandato. Seja bem-vindo ao Tribunal Constitucional, sinta-se em casa. O Tribunal Constitucional é composto por 11 juízes conselheiros designados do seguinte modo: 4 juízes indicados pelo Presidente da República, incluindo o Presidente do Tribunal, 4 juízes eleitos pela Assembleia Nacional, por maioria de 2/3 dos deputados em efetividade de funções, incluindo o vice-presidente do Tribunal, 2 juízes eleitos pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial e 1 juiz selecionado por concurso público curricular nos termos da lei. Olimpíadas Tributárias. Vencedora recebida por académicos no AMBO. Em destaque. Ovos. Produção e mercado. A nossa média de produção diária são 30 caixas por dia, porque cada caixa é composta por 12 cartões de ovo. Iniciativas que contribuem para o aumento dos níveis de oferta. Tudo que me trouxe vendo. Vendo da Filomena, da Vale Verde e umas empresas do chinês.
a preferência dos consumidores. O ovo é um produto que não pode faltar mesmo em casa, é essencial, benefícios também da saúde. E é muito bom fazer o consumo dele mesmo, tanto porque tem muitos benefícios, que ajuda a fortificar os ossos, ajuda a fortificar os dentes. Reportagem da semana. Exclusivo. E é para ver amanhã. A vencedora das Olimpíadas Nacionais Tributárias, da AGT, foi recebida pela comunidade académica no Ambo. As Olimpíadas Tributárias obedecem aos regulamentos do Prémio Nacional de Educação e Cidadania Fiscal, da AGT, e para as categorias dos diferentes subsistemas de ensino, como a premiação do primeiro ao terceiro classificados, participaram cerca de 400 concorrentes. Elizabeth Eyavala, estudante do 4º ano de Direito do Instituto Superior Politécnico Católico, arrebatou o primeiro lugar das Olimpíadas Tributárias, edição 2024. Esta distinção significa muito para mim, é uma etapa concluída daqueles que são os meus projetos pessoais e o objetivo é prosseguir. Fomos avaliados em 3 fases, tivemos um exame psicotécnico, um exame escrito e o último exame foi um exame oral. Agradecer a Deus acima de tudo pela orientação, pela instrução e dizer que desde então ela foi uma menina muito dedicada, humilde, que sempre acatou aquilo que são as orientações e instruções desde os seus pais aos seus professores e assim como consequência temos essa graça, a premiação com que ela nos brinda hoje. De iniciativa da Administração Geral Tributária, AGT, o prémio tem como objetivo valorizar e promover ações que envolvam temáticas voltadas à educação e à cidadania fiscal. Isso significa que devemos continuar a fazer o nosso trabalho, nomeadamente continuar a pesquisar mais, a ensinar mais e cada vez melhor para que não só a Elizabeth, mas outras pessoas também possam granjear esses êxitos. Com toda a simplicidade, com toda a humildade, esta instituição tem vindo a trabalhar tanto para a formação tanto dos seus estudantes. E esta formação que constitui a base de tudo o que é posterior e, nesse sentido, a base daquilo que estamos exatamente a celebrar hoje, que é exatamente a premiação da Elizabeth. A instituição, desde que começou, tanto em 2018, tem vindo sempre a fazer algum esforço, tanto no sentido de levar tanto aquela formação que a nossa sociedade precisa, tanto que a sociedade angolana, muito alicerçada na questão do rigor. E aí o rigor para nós é extremamente fundamental, porque só com ele é que se pode fazer, de facto, uma formação aceitável, uma formação que atua exatamente sobre os estudantes, para exatamente ter, no final, tanto o produto que desejamos. De um concurso onde participaram cerca de 100 jovens na categoria do ensino superior. Elizabeth Eyavala, de 21 anos de idade, é assim inspiração para os seus colegas. Inspirará muitos outros a seguir o mesmo caminho, a estudarem, a dedicarem-se mais naquilo que tem a ver com, não só com o estudo, mas digamos que num âmbito social. Participar ativamente na vida social do país. Isso é um valor, né, que a gente, como colega, também deve seguir o bom exemplo. Ela não só ganhou a nível individual, mas também levou o nome da nossa instituição católica do SPOP no patamar a nível nacional, em termos de instituição competente e em termos de reconhecimento acadêmico a nível nacional. É importante porque eleva-nos enquanto estudantes, serve também como inspiração para que nós consigamos traçar os mesmos passos, os mesmos caminhos, de modo a que também consigamos atingir os nossos objetivos. Elizabeth defende que os jovens devem continuar a lutar para a realização dos seus sonhos. Primeiro, eu quero fazer-lhes lembrar de que nós não somos ninguém aqui na Terra se nós não tivermos a Deus primeiro. E depois, sim, nós precisamos nos dedicar naquilo que nós formos fazer. Nós devemos fazer as coisas com excelência e também acreditar no nosso potencial, porque nada nos é inacessível.
E a Organização da Mulher Angolana realizou nesta quarta-feira a 7ª reunião ordinária do Comitê para a Avaliação do Orçamento de 2025 e a apreciação da proposta do documento para a realização do 8º Congresso da OMA. O evento aconteceu em Luanda, nas instalações do Complexo Turístico do Futungo, e contou com a presença de 150 membros que compõem o órgão. A 7ª reunião ordinária da Organização da Mulher Angolana, OMA, discutiu e aprovou os planos de atividade e de eventos, o Orçamento Geral para o ano de 2025, bem como relatório final das Assembleias de Balanço e renovação de mandatos nas estruturas de base da OMA. Um dos pontos mais esperados deste certame foi a apreciação da proposta dos documentos do processo orgânico do 8º Congresso Ordinário da Organização da Mulher Angolana, segundo a secretária-geral da OMA, Joana Tomás. Aprovamos nesta primeira fase estes documentos. Agora vamos retomar os nossos trabalhos para apresentar aquele que é o projeto inicial dos documentos que vão ser usados durante o processo orgânico do 8º Congresso Ordinário da OMA, que vai acontecer em 2026. Nós aqui nesta reunião vamos apresentar as bases gerais, o projeto das bases gerais, que vão ser então levadas para as províncias para o devido estudo, para as contribuições. Depois as províncias vão ter um período de 1 mês para enviarem para Luanda as suas contribuições. Depois de recolhidas as contribuições, nós vamos conformar o documento para ser submetido ao partido, que em sede do seu secretariado vai analisar e vai submetê-lo à apreciação do Bureau Político do Comitê Central do MPLA. Joana Tomás aproveitou o momento para felicitar a recém-eleita vice-presidente do MPLA, Mara Kioza, e acrescentou que o presidente angolano tem a mulher como prioridade nas suas ações. A eleição da camarada Mara Kioza, em substituição de uma outra camarada, a camarada Luísa Damião, é demonstração inequívoca do papel importante que tem estado a desempenhar a mulher angolana nas mais diversas esferas da nossa sociedade, e um sinal extremamente positivo do nosso líder, camarada presidente João Lourenço, que evidencia mais uma vez que tem a mulher como prioridade nas suas ações e pensamentos. De igual modo, foi feito o ajustamento do Bureau Político do Comitê Central do MPLA e, mais uma vez, a mulher não foi esquecida, pelo que queremos felicitar todas as camaradas que integram agora ao novo Bureau Político e, em particular, a jovem mulher. No certame, a secretária-geral da OMA destacou algumas situações que afligem a nossa sociedade, com destaque para o abuso sexual a crianças. O abuso sexual de crianças é um perigo real e crescente. Cada vez mais frequente, com mais frequência, os predadores sexuais roubam a infância das nossas crianças. É importante que as pessoas compreendam a gravidade desta questão e saibam como tratar e denunciar qualquer suspeita ou identificar a violência contra a criança e adolescente. Queridas camaradas, por isso, a consciencialização é extremamente importante. O tema não pode ser abordado como um tabu. É preciso falar abertamente sobre isso e demonstrar os impactos devastadores causados por este tipo de violência. Vamos defender as nossas crianças. Fizeram parte desta 7ª reunião ordinária da Organização da Mulher Angolana mais de 150 membros que compõem o órgão e secretárias provinciais. Já estamos na página internacional. Após meses de impasse, Israel e o Hamas parecem estar a aproximar-se de um cessar-fogo para pôr fim à guerra de 14 meses na faixa de Gaza. Veja mais no Compacto Internacional. Altos funcionários dos Estados Unidos, do Catar e do Egito retomaram os seus esforços de mediação nas últimas semanas e preferiram uma maior vontade das partes de chegar a um acordo. As autoridades do Hamas dizem estar preparadas para mostrar mais flexibilidade quanto ao calendário de retirada das tropas israelitas de Gaza. O ministro da Defesa de Israel
disse que esta semana um acordo está mais próximo do que nunca. Apesar do otimismo, afirmou que os combates continuam a ceifar vidas inocentes. Segundo o ministro, pelo menos 69 palestinianos, incluindo mulheres e crianças, foram mortos em 4 ataques israelitas contra escolas só esta semana. As autoridades de todas as partes advertiram que os pormenores fundamentais ainda têm de ser resolvidos, mas há um sentimento geral de otimismo que tem faltado há muitos meses. O presidente francês Emmanuel Macron chegou na manhã desta quinta-feira em Mayotte, 5 dias depois da passagem do ciclone Chido, com ventos de até 220 km por hora no arquipélago francês do Oceano Índico. Em Moçambique, o ciclone matou pelo menos 45 pessoas. Milhares delas estão a tentar sobreviver sem o essencial, como água ou eletricidade. O ciclone mais forte em quase um século devastou o território francês ao largo da costa africana no sábado. As autoridades francesas informaram que pelo menos 31 pessoas morreram e mais de 1.500 ficaram feridas, mais de 200 em estado crítico. Mas teme-se que centenas ou mesmo milhares de pessoas tenham morrido. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reuniu-se com o secretário-geral da NATO e com dirigentes europeus em Bruxelas nesta quarta-feira para discutir garantias de segurança para a Ucrânia. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, sublinhou a importância de discutir estratégias para reforçar a Ucrânia em caso de futuras negociações de paz com a Rússia. Durante uma reunião realizada esta quarta-feira com o presidente ucraniano e outros dirigentes europeus, Rutte afirmou que pretende explorar formas de reforçar as capacidades de defesa da Ucrânia e garantir que o país esteja bem para eventuais negociações com a Rússia. Um dos pontos importantes da agenda é garantir que o presidente Zelensky, a sua equipa e a Ucrânia estejam na melhor posição possível quando um dia decidirem iniciar as conversações de paz. Rutte sublinhou a necessidade de prestar uma assistência abrangente, incluindo sistemas de defesa aéreo e outros sistemas de armamento para reforçar a posição da Ucrânia. Veja no próximo bloco o essencial sobre a atualidade desportiva. Não saia daí, nós voltamos a seguir. Até já! Estamos de volta, bem-vindos à terceira e última parte de Girassol Jornal desta quinta-feira. E estamos na página desportiva. Os Palancas Negras embarcaram na tarde desta quinta-feira com destino a Durban, na África do Sul, onde vão enfrentar o Lesotho no sábado, a contar para o primeiro duelo da última eliminatória de apuramento ao CHAN de 2024. O segundo jogo será no dia 28 de dezembro, no Estádio Nacional, 11 de novembro. Melhorar a zona fora do tatame, melhor, Antónia de Fátima Faia tem agora novas funções em prol do desenvolvimento do desporto nacional. Veja. A antiga judoca angolana Antónia de Fátima Faia, ícone da modalidade, foi recentemente nomeada como presidente da Associação dos Atletas Olímpicos e Paralímpicos de Angola. Faia esteve nesta quinta-feira no programa Desporto na Rede e falou sobre a nova missão. Graças a Deus foi uma lista única, houve consenso sim. Nós não somos muito e outros já estão ligados às outras federações e graças a Deus surgiu o convite através do ex-presidente Kikas. Já não queria mais assumir, mas queria fazer parte da associação. Então convidou-me para ser a presidente e ele ser o meu primeiro vice. E eu aceitei, sou mesmo atleta olímpica, também fiz parte da primeira associação, né, que foi liderada pela Nádia Cruz, também fiz parte como vogal e dei sequência até agora e hoje estou como presidente. Já agora, muitos desafios pela frente, Antónia de Fátima Faia? Sim, tem muitos desafios, não é fácil segurar a Associação dos Atletas Olímpicos, não é? A primeira missão que temos que fazer é unir os atletas, porque praticamente nem todos aderiram a esse projeto da Associação dos Atletas Olímpicos e dizer que não estamos só a trabalhar com os atletas olímpicos, também estamos a trabalhar com os atletas paralímpicos, porque todos, não existe ainda uma associação só ligada aos atletas paralímpicos, então juntamos o útil e o agradável de juntar as duas especialidades. Antónia de Fátima Faia também deixou uma mensagem para os jovens angolanos que se preparam para os Jogos Africanos Olímpicos da Juventude Dakar 2026 no Senegal. Com a infraestrutura que vamos mostrar no pessoal que vem para aqui, não, mas devemos ter infraestrutura para preparar os nossos atletas. Então é uma chamada de atenção para que os nossos miúdos estejam bem no pódio.
Antônia Moreira de Fátima, uma grande figura do desporto angolano, fez a sua primeira aparição nos Jogos Olímpicos de 2004, realizado em Atenas, na Grécia. Angola vai acolher os 4º Jogos Africanos da Juventude em dezembro de 2025. O evento enquadra-se na comemoração dos 50 anos da independência nacional. Que nós já estávamos a trabalhar há algum tempo. Felizmente a ACNO abraçou e nós vamos realizar em Angola, no quadro dos 50 anos de independência, os Jogos Africanos da Juventude. Portanto, daqui a dias vamos constituir o comitê organizador e a partir daí é cumprir o cronograma que existe para fazermos uma boa atividade em Angola. Depois da constatação em termos de infraestruturas para a realização dos 4º Jogos Africanos da Juventude 2025 em Angola, o acordo foi assinado entre o titular da pasta a nível nacional, Rui Falcão, Gustavo da Conceição, presidente do Comitê Olímpico Angolano, e Mustafa Berraf, presidente da Associação dos Comitês Olímpicos Nacionais Africanos. O nosso empenho, a nossa dedicação, a maneira como nós sabemos estar na diplomacia desportiva, não é fácil, sabemos que é um compromisso pesado, mas a nossa equipa vai trabalhar no sentido de fazer, como sempre fizemos, bons jogos. Em princípio são todas as modalidades olímpicas, aquelas que são praticadas no continente. Portanto, nós depois, em concreto, com o comitê organizador, vamos decidir. Por sua vez, Mustafa Berraf, presidente da Associação dos Comitês Olímpicos Nacionais Africanos, espera que esteja tudo em conformidade para receber a prova. O ex-basquetebolista argelino avançou que esses Jogos Africanos também são qualificativos para a competição que vai decorrer em Dakar, Senegal. Tivemos uma discussão serena e muito positiva com o presidente do Comitê Olímpico e o senhor ministro. Estamos confiantes que tudo estará pronto para que efetivamente a gente possa organizar os próximos Jogos da Juventude, que serão qualificativos para os Jogos Olímpicos da Juventude em Dakar. Foi uma tarefa complicada trazer a prova para o nosso país, uma vez que o Togo estava na disputa pela preferência. As palavras são do presidente do Comitê Olímpico Angolano, Gustavo da Conceição. Foi um processo que nos obrigou a ir a Paris apresentar a candidatura, disputar com o Togo a preferência da África, ganhamos na Assembleia Geral da CNOA e, portanto, a partir daí, um conjunto de negociações para polirmos o memorando que agora acabamos de assinar, pô-lo de acordo com os nossos interesses comuns, os interesses da CNOA, os interesses do Ministério, os interesses do COA e os interesses do nosso país, e por isso estamos muito satisfeitos por termos chegado a este ponto. Recordo que os 4º Jogos Africanos da Juventude estarão enquadrados no âmbito das comemorações dos 50 anos de independência do nosso país, a se comemorar no dia 11 de novembro de 2025. O Real Madrid é o grande vencedor da Taça Intercontinental após derrotar na final o Pachuca do México por 3-0. A 9ª Taça Intercontinental já mora na galeria do Real Madrid. Antes disto, os madrilenos ultrapassaram sem problemas o Pachuca do México. A formação mexicana ameaçou primeiro logo aos 6 minutos da partida, mas sem grandes sucessos. E o Real Madrid não só avisou, como também realizou o primeiro tento da partida, por intermédio de Kylian Mbappé aos 36 minutos. Na segunda parte, Rodrigo levou tudo e todos de um lado para o outro e, posteriormente, fez isto. Um lance que vale a pena ver de novo. Já mesmo ao cair do pano, Lucas Vázquez é travado na grande área e o juiz do encontro teve a ajuda do VAR para assinalar o castigo máximo. O melhor jogador do mundo pela FIFA foi chamado a cobrar e, sem medo, mandou a bola dançar samba. 3-0 foi o resultado do duelo. Foi lançada em Luanda a obra que reflete o caráter complexo da relação jurídica entre a banca e os seus clientes. O autor, Teixeira Cumbi, oferece ensinamentos que visam fortalecer a literacia bancária e financeira em Angola. Durante a sessão de venda e autógrafos, o autor destacou a importância de compreender a relação jurídica bancária como um vínculo de equilíbrio
onde clientes e instituições financeiras devem estar em igualdade, respeitando direitos e garantias consagrados na lei. Nós trazemos aqui o aspecto de que o banco, e isso é facto, o banco, as instituições financeiras bancárias não estão numa situação de superioridade. A relação entre bancos e clientes é uma relação de equilíbrio. As partes estão em pé de igualdade. Portanto, e é fundamental que as pessoas saibam disso para poder exigirem os seus direitos. Com mais de 10 anos de experiência no setor bancário, Teixeira Cumbe traz na obra uma abordagem prática e acessível que busca capacitar os leitores a tomarem decisões financeiras mais conscientes e informadas. Uma relação um bocadinho mais equilibrada, porque vezes há em que nós quase que desconhecemos todas as regras e muito o que está por trás dos contratos que celebramos todos os dias é na aquisição de um cartão de crédito, é na assinatura de cheques, é na própria aquisição de créditos. Teixeira Cumbe, o autor desta obra, acaba por nos dar uma peça importante para que melhoremos esta relação clientes-banco e vice-versa. O lançamento aconteceu nesta quarta-feira, onde reuniu especialistas do setor bancário, juristas, jornalistas e empresários. E agora, quando eu estava a tentar pagar os livros, o TPE não estava a funcionar. Então eu percebi logo, será que há alguma coisa aqui que está nesse livro que pode viabilizar esse aspecto? Porque é um problema não só comum desse cliente em particular, mas provavelmente de outros fornecedores que têm problemas com os TPAs, com aquilo que não funciona. Às vezes a transferência faz num dia, demora 4, 5 dias, o que é que se passa? Então o livro vem claramente esclarecer essas coisas. Parte dos lucros obtidos com a venda será destinada a uma instituição de caridade dedicada ao cuidado de crianças em situação de vulnerabilidade. Nós temos uma causa no âmbito da nossa responsabilidade social. Nós vamos levar metade das receitas obtidas aqui para uma instituição de caridade. Portanto, esse é o nosso compromisso com a sociedade, com a comunidade e queremos contribuir. Portanto, esse é o nosso pequeno contributo à sociedade. Parabéns, amor. É o início de uma trajetória que bem sabemos que não é fácil, mas como é algo que ele ama, a coisa acaba por ficar facilitada e eu estarei sempre aqui para dar todo o apoio necessário. A edição desta quinta-feira de Girassol Jornal fica por aqui. Regressaremos com certeza amanhã à mesma hora, 19h45. Obrigada pela companhia de sempre. Boa noite e fico bem.